Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast aqui da 3E Educação. Estou abrindo aqui com os meus sócios Diógenes Lima, Silvio César, sou Leonardo Coelho e é um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouco de conhecimento desse nosso convidado que a gente vai apresentar aqui hoje. E eu queria dar a palavra primeiramente aos meus sócios para se apresentarem, falar um pouquinho de vocês. E fica com a gente aqui, que nós vamos falar muita coisa legal sobre o ecossistema da Zorro e o que a 3E Educação veio para fazer nesse mercado. E claro, conhecer a história do nosso convidado, que é show de bola. Fala galera, meu nome é Diógenes Lima, estou aqui com essas duas feras, lançando essa grande marca 3E Educação, onde vai revolucionar todo o conceito educacional da Zorro no Brasil, onde nós estamos urgentemente a necessidade de formar mais e mais especialistas. Então se preparem, vem muita coisa boa. Olá pessoal, Silvio César aqui. Eu sou da Wiki Consultoria e me unindo aqui com outros dois grandes nomes do mundo Zorro. E a gente tem como objetivo aqui subir a régua, subir o modelo de negócio da Zorro através de educação. A gente quer que a Zorro cresça, mas a gente entendeu que o grande desafio que a gente tem são pessoas formadas, são especialistas e a gente está se unindo nesse projeto para subir a água para todo mundo. Perfeito. Bom, eu vou apresentar o nosso convidado então e eu queria falar tudo que você fez na sua história. A gente fez até um briefing inicial, mas eu acho que eu vou deixar você falar um pouco mais. Eu queria só agradecer aqui a presença do Gabriel Batti, que é hoje o Head de Account Management da Zorro aqui no Brasil, e tem outras coisas também que ele faz hoje, está assumindo. Gabriel, seja bem-vindo, é um prazer falar contigo e vou te chamar de Batti, né? Pode Mais chamar, fácil. pode chamar. Fica à vontade de se apresentar aqui para nós, por favor. Gente, prazer, obrigado pelo convite de vocês aí. Eu tô achando incrível essa iniciativa aqui, muito legal, e como a gerente de Account Management da Zorro, eu tô muito feliz de que ela esteja acontecendo. Então, acho que é muito bacana ver essa iniciativa aqui e estar pertinho de vocês nesse momento. Para me apresentar para o pessoal, Gabriel Batti, publicitário, trabalho na Zorro, estou fechando um ano de Zorro agora. Sou da área de tecnologia há 12 anos mais ou menos, passei por startups, passei algum tempo no mercado financeiro também. Mas eu costumo dizer que a minha paixão e as minhas skills giram em torno de revenue, né? Funil ampulheta, retenção, vendas, implantação, jornada do cliente. Né? Então, eu já passei por gerência da área de parceiros, já passei por gestão de vendas, gestão de sucesso do cliente, gestão de um funil inteiro, de ponta a ponta, como gerente. Então, isso foi o que eu mais estudei e o que eu sempre gostei mais de buscar, olhar um sistema de SaaS e fazer ele otimizar nesse processo de gestão de um sistema como esse. Né? Então, o meu mundo é revenue, né? Revenue management. Que mundo maravilhoso, né? É lindo, é lindo. Sensacional. que paga as contas. O mundo da receita. Exatamente. Gabs, a gente tem algumas perguntas para você, mas depois eu queria fazer uma conexão sobre essa sua história de parceiro, porque querendo ou não, aqui nós somos 3 parceiros, né? Silvio da Wiki, Diógenes da Gestão com Sucesso, eu sou da outra em Tecnologia. Depois eu quero fazer esse link aí. Vamos. Mas eu queria deixar para o Silvio trazer aí um pouco desse contexto. Silvio, faz as honras. Gabriel, hoje você está cuidando de online sales e me fala uma coisa aqui, o que você está achando em termos de desafio no mundo Zorro? Né? Você está há pouco mais de um ano, está completando o ano aí. O que você achou de como desafiador nesse processo, nessa jornada? Tanto na retenção, né? Tanto na parte de account management, quanto no online sales, que você tem visto aí como desafio nessa tua empreitada? Tá. A gente, conhecendo o mundo da Zorro, né, que é primeira vez que a gente entra em contato, toma um choque, né, entendendo tudo que tem para oferecer para a base de clientes, entrar e chegar, tem 60 clientes aqui, 60 produtos para você vender para os seus clientes. Toca a ficha aí. Cara, só fazer um parênteses. Você está ouvindo aqui, se você não conhece mais sobre a Zorro, precisa conhecer, porque de fato
o que a gente mais ouve no nosso dia a dia é: meu, como a Zorro tem tudo isso e eu não sabia. Exatamente. Não é verdade? É. Eu ouço muito isso. Quando eu vou falar com os meus colegas de trabalho, ex-colegas de tecnologia, cara, eles ficam fascinados e também ficam se perguntando como é que a gente gerencia clientes num mundo cheio de produtos assim, né? Sim. Porque o mais comum é a gente ver empresas monoproduto ou com um stack ali de 2, 3 produtos conectados, né, para começar uma plataforma. Mas trabalhar numa empresa que já é uma plataforma madura, assim, é uma coisa muito nova para mim e é um mundo de descoberta, assim, né? Um mundo que exige da gente conhecimento de muitas variações de ofertas, mas que também te abre todas as possibilidades que uma oferta desse tamanho nos abre, né? Mas aí, voltando para a tua pergunta, quando eu penso assim em online sales ou small business, e toda a oferta que a gente pensa primeiro em adequação de dor e oferta, depois processo de vendas também, né? Então, pensar assim, o que é um pequeno negócio, que tipo de problema ele tem para resolver e que tipo de oferta que cabe nisso, né? Tanto em resolução do problema, para não ter uma complexidade maior do que necessita, quanto em preço e modelo de cobrança. Né? Então, uma das coisas que a gente vê é que a Zorro se preocupa muito com isso, né? Então, a Zorro tem um modelo de produto de sucesso do cliente que é muito voltada para a gente ter um produto que se resolva sozinho, né? O jeito de pensar os produtos é assim. Então, eu estava tendo até uma discussão com o Venkat, que é nossa conexão direta lá com a Índia agora de manhã. E ele falou muito assim, aqui no Brasil a gente tem times de sucesso do cliente que fazem o produto funcionar. Na Zorro a gente tem times de gestão de clientes, mas o produto tem que funcionar por si só. Né? Então, a visão que eles têm sobre os produtos é projetar os produtos para que eles não precisem de assistência. Né? E aí começa a gente a olhar para esses sistemas, né, e o pensar desses produtos e ver o que funciona e qual o nível de complexidade que isso flui de uma maneira tranquila e o que precisa de alguma outra coisa para funcionar. Né? Então, para dar um exemplo para vocês, um e-mail precisa de uma configuração, depois disso a maioria das pessoas sabem como usar. Né? Um sistema, o Assist, por exemplo, também dificilmente vai precisar de uma orientação sobre como usar um método. Né? Mas como outras empresas que eu já trabalhei, tem alguns produtos que eles são a estrutura de um método. Né? Por exemplo, os métodos de vendas. Exato. Né? Então, quando você vai fazer um pipeline, montar um pipeline de vendas no CRM, você tem que pensar qual é a jornada, o processo de venda que você vai seguir para configurar o pipeline de acordo com esse processo de vendas. E que de cliente para cliente é completamente diferente, depender do caso. Né? Exatamente. Assim como gestão de projetos, assim como processo de onboarding, assim como analytics. Né? Então, vai ter um método que vai passar, digamos assim, como a estrutura para dentro daquele projeto, né? Daquele produto, na verdade. Então, isso pode gerar uma complexidade no momento que o cliente consegue entender o produto, mas não entende do método. Né? Dá um exemplo. Um empreendedor de alimentação, por exemplo, que quer fazer a implantação de um CRM por algum motivo. Ele entende de alimentação, ele não entende de processo de vendas. Perfeito. Então ele vai precisar de um implementador ou alguém que possa trazer esse método para ele. Né? E às vezes ele tem dentro de casa, às vezes ele precisa de fora. Né? Agora, Bate, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que eu tenho uma tese. Nós viemos aqui, a gente implementa software há muitos anos. E a gente acredita que a nossa indústria, a indústria de implementação de software, consultoria, implementação de software, ela está, de alguma forma, sofrendo uma transformação. Porque com a chegada das novas gerações ao mercado, não sei se vocês vão concordar comigo, mas com a chegada das novas gerações ao mercado, todo mundo todo mundo que está chegando ao mercado quer fazer sozinho. Então, muitas vezes, o cara não quer chamar uma consultoria e pagar ali um grande custo de implementação, alguém ali, muitas vezes alocado 2, 3 meses dentro da empresa, e ele quer desenvolver essa equipe, quer desenvolver o know-how dentro da organização. Até porque
A gente entende, uma das nossas teses, a gente entende que o conhecimento de tecnologia não é algo, pegando o teu exemplo, que o cara da indústria de alimentação, ele precisa entender de alimentação para o negócio dele funcionar. Cada vez mais o que a gente tem visto é que uma empresa de alimentação, ela obrigatoriamente terá que ser uma empresa de tecnologia que vende alimentação. Então, ela vai ter que ter know-how, ter pessoas que entendem de tecnologia dentro do corpo, dentro da equipe da companhia, para que ela possa fazer com que a tecnologia seja algo transparente no negócio. Sim. Você tem sentido essa mudança do perfil? Hoje as pessoas chegam, compram e dizem, não, eu mesmo implemento. Sim. Como é que você vê isso? A gente tem clientes que são mais seguros e menos seguros em relação a isso. Então, dar alguns exemplos para vocês. Tem clientes com setores de TI super bem estruturados, que entram como clientes da Zorro, mas eles querem um implementador que conheça de Zorro para estar junto com eles no momento e fazer quase uma transferência de conhecimento ali para que essa mesma área de TI passe a ter autonomia depois de um tempo. Sem dúvida. Né? Outros preferem se desafiar, né? E dizem assim, não, eu vou aprender tudo de Zorro e implementando. Então me dá que eu boto aqui o meu pessoal para estudar e vamos fazer e vamos dar um jeito de fazer isso dar certo com o suporte da Zorro, com a implementação do suporte e tal. Mas queremos fazer sozinho desde o começo. A gente vê os dois cenários e eu acho que um pouco dessa decisão ela é muito baseada no trade-off que a gente tem assim da curva de aprendizagem e o tempo que você tem para dar algum resultado com aquela implementação e com aquela compra que você está fazendo ali, né? Legal. Então, como qualquer processo educativo, na verdade, qualquer coisa você pode aprender sozinho, né? Com o tanto de conteúdo que tem na internet, qualquer coisa você pode aprender sozinho. Mas se a gente tiver um método, se a gente tiver uma priorização, se a gente tiver uma experiência ou uma mentoria do lado, quanto tempo eu economizo para chegar no meu resultado ou para executar o que eu preciso ou para aprender o que eu preciso, né? Então, não quer dizer que uma implementação vai tirar a autonomia. Ela pode, inclusive, dar mais autonomia no curto prazo para o cliente tocar a vida sozinho depois. E até um convite, desculpa, Jorge, mas é até um convite para vocês que não sabem um pouco do que é o Zorro, gente. A gente não falou nada sobre a Zorro aqui, justamente porque eu quero que você volte lá no nosso primeiro episódio, que é da onde a gente apresenta o nosso projeto para vocês e conheça um pouco mais sobre a Zorro, tá? E aí, fazendo uma conexão do que você falou, eu tenho uma coisa que eu aprendi em casa. Depois que eu virei marido, depois que eu virei pai, depois que eu virei chefe de família, eu vi o meu pai fazendo as coisas em casa e falava, vou fazer isso também. E aí eu fui consertar um dia a pia. Meu amigo, mas eu tomei um banho que foi aquele banho gigantesco. Se você não tem processo para fazer, você não tem conhecimento, a curva de aprendizado é maior e o resultado é menor. Resumo da ópera, eu fiquei a tarde inteira tentando resolver o negócio da pia e tive que chamar um cara para resolver no meu lugar. Gastei meu tempo e não tive o resultado que eu queria. Então, às vezes, na maioria das vezes, economizar o nosso tempo e o nosso dinheiro investindo em quem realmente sabe que é a curva de aprendizado menor, fica muito mais interessante, o resultado é maior, né? É a história do parafuso, né? O parafuso tá bambo, veio várias pessoas e tentaram apertar aquele parafuso por muito tempo. E aí, de repente, chamaram uma outra pessoa de mercado e o cara com 2 toques, ele apertou o parafuso. E aí perguntaram para ele, mas como assim? Com 2 toques você apertou o parafuso, vários vieram aqui, gastaram horas e horas, já investi dinheiro, você veio com 2 toques. Tem algo por trás chamado bastidores e experiência. E é isso que nós vamos levar para o mercado. A 3E Educação, se a gente somar as forças aqui, são mais de 35 anos. E você tocou em 2 vertentes do mercado. Primeira dor do mercado, falta de mão de obra. O que mais os empresários reclamam hoje? Que eu contrato ou não contrato porque não tem. Quando eu contrato, fica 3 meses. E aí vem uma dor que nós vamos, de fato, levar para o mercado. Formar especialista para encorpar o mercado, principalmente nas vertentes da Zorro. A Zorro hoje, a gente sabe que a bola da vez é o Brasil. A Zorro hoje tem mais de 200 países, mais de 100 milhões de usuários. Mas nos últimos 2, 3 anos, o Brasil é o que mais cresce. Então, levar o produto no volume que está levando, na composição de suíte, a gente sabe que a Zorro vai ser o grande player do Brasil. Sim. Mas o que adianta levar só o produto se eu não tenho a mão de obra? Sim. Então, a escassez já existe e nós vamos, de fato, compor essa vertente de expert
nas ferramentas do mercado, ou seja, formar mão de obra técnica. E um detalhe principal, Gabriel, além da mão de obra técnica, nós também vamos desenvolver o cara no lado pessoal. Então a gente vai trabalhar com desenvolvimento pessoal, vamos ensiná-lo a parte gerencial, ou seja, gestão de projetos, gestão de processos e uma visão empreendedora. E também na parte de network. Nós vamos trazer os especialistas, montar um clube, uma comunidade da 3Z no mundo Zorro. Ou seja, a troca de experiências vai ser gigante. E aí a gente vai para o segundo mercado. As empresas, como você mesmo disse, tem empresas, grandes empresas que têm áreas de TI internamente, que têm equipes, de fato, levando a TI para dentro do business. Mas mesmo essas TIs, esses experts dentro da empresa, eles não têm a mentalidade de processos às vezes. Não conseguem implementar a ferramenta no conceito do business. Então nós vamos também para este mercado ensinar essas equipes internas dentro das empresas a se tornarem grandes especialistas da Zorro, mas incorporado ao business daquela empresa. Eu faria até uma correlação assim de... Você sabe da jornada do cliente dentro da Zorro, você estava falando um pouco do desafio, e até uma pergunta que eu tenho para você, que é o quão mais simples seria se nativamente ou de outra forma tivesse aprendizados que contribuíssem para a inserção dessa jornada no ecossistema da Zorro. Fazendo um paralelo com outras tecnologias que são famosas, que eu não vou citar os nomes, mas muita gente conhece tecnologias e estão mais habituadas a utilizar elas. Se a gente tivesse uma forma de formar essas pessoas lá na origem, como seria a sua vida? Seria como? Essa fica a pergunta para você. O que você acredita que facilitaria? No sentido técnico mesmo, de formação, quando eu penso, tu estava falando aí, Diógenes, e eu me lembro de algumas situações que, na verdade, o que vocês estão fazendo agora com esse projeto aqui da 3Z, com essa nova empresa, vocês já fazem, de certa forma, naturalmente, só está virando um novo business, né? Exato. Porque imagino que alguns dos colaboradores de vocês tenham ido para outros lugares por causa das skills que têm, para de repente até para clientes de vocês, né? Saíram da consultoria e foram para o cliente. Isso acontece em todo lugar, toda empresa de consultoria, isso acontece também. E a mesma coisa com as empresas que vocês têm, que têm setores de TI, e tudo que eles aprenderam com vocês, foram ganhando autonomia, foram entendendo onde estudar, onde aprender, e também passam a conseguir desenvolver mais à vontade, né, dentro de casa, uma série de inovações, de implementações lá, né? Então, essas duas vertentes que vocês falaram, como negócio, já são necessidades que, de certa forma, vocês estão atuando. E a gente também, né? Porque tem pessoas da Zorro que saíram daqui, foram para clientes, foram para parceiros, né? E são skills que a gente troca, né? Mas em relação à tua pergunta, cara, quando a gente pensa assim em formação, principalmente em formação desse nível, assim, de habilitar uma pessoa a navegar por tecnologias que não é todo mundo que sabe navegar, e existe um mercado que está precisando desses navegadores, digamos assim, é algo que nos ajuda muito no sentido de garantir um sucesso do cliente lá na ponta, né, das pessoas que vão ter essas habilidades, e mesmo até, às vezes, da nossa contratação. Né? A gente ter pessoas quase que certificadas por um processo educacional como o de vocês, com profissionais como vocês, que já têm tempo de mercado muito maior do que a gente tem como Zorro aqui no Brasil, dos parceiros, né, desbravadores desse mercado aqui, e ganhar essa experiência da mesma forma como eu estava falando dos atalhos de processo educacional, né? Então, assim, pensando isso em escala, se todos os clientes que chegassem aqui já tivessem passado por um processo educacional, ia ser ótimo, né? A gente ia ter muito menos suporte, uma implementação mais rápida, sucesso do cliente melhor, retenção melhor. Eu queria fazer um questionamento, na verdade, é uma reflexão sobre quão self-service seria a Zorro se as pessoas entendessem exatamente quais são os benefícios que elas terão ao implementar determinados processos. Por exemplo, como você comentou, tem várias ferramentas que são self-service, tem zero de implementação, mas as pessoas nem sabem
que precisam. E a gente encontra isso o tempo inteiro na Zorro. Então, por exemplo, tem gente comprando ferramenta de chatbot que custa muito caro e com alguns passos ela vai lá na Zorro e consegue construir uma ferramenta de chatbot utilizando o Sales IQ. Mas a pessoa nem sabe, e a gente não tem muitas vezes uma formação para isso. Inteligência artificial. Com inteligência artificial. Exatamente. A gente tem ferramenta para gestão de redes sociais e quando a gente mostra, o cara diz assim, cara, eu não acredito que vocês têm isso. E aí a gente entende que a Zorro no mundo, e aí eu gosto muito de falar sobre a cultura da Zorro, que a Zorro tem 100 milhões de usuários, é porque tem uma cultura freemium, é porque tem uma cultura de olhar para o futuro, e a Zorro tem um propósito. Os indianos, eles têm uma visão de longo prazo. Então, eles sempre pensam o projeto, né, para séculos, para décadas. E quando a gente pensa nisso, a gente acredita que a gente está só no início de uma grande onda, e a 3E ela vem com um propósito de pegar tudo isso que a gente já aprendeu nesses... completei 16 anos de Zorro agora. E pegar tudo isso, e aqui o Léo tem mais de 11, Diógenes mais de 10. Então a gente pega isso daqui, cara, e a gente entende que a gente está só no início da curva. E quando a gente começar a unir capacitação com um colosso da tecnologia que é a Zorro, cara, a gente vai fazer um movimento poderosíssimo. A gente tem certeza que o online sales ele vai ser tranquilo, porque a gente vai conseguir ter soluções, ter produtos, serviços de formação para um cara de marketing que diz assim, como que eu posso organizar o marketing da minha pequena empresa? Como que eu posso organizar o marketing? Como é que eu posso, ou uma outra pessoa, como é que eu posso abrir uma agência para atender pequenas empresas utilizando solução Zorro? Então, cara, o que a gente pode fazer em termos de movimento de formação, seja de pessoas especializadas para ficar nas empresas ou para criar novas carreiras de consultores, é um movimento poderosíssimo. Como é que você enxerga isso dentro do teu cenário atual? Sim. A parte do self-service, primeiro, eu acho que tem duas visões, assim. Quando a gente pensa no Brasil, acho que vocês já devem ter ouvido essa analogia algumas vezes. A necessidade do frentista, né, no Brasil, né? Que nos Estados Unidos você vai lá, passa seu cartão, abastece seu carro e devolve a bomba para a máquina e deu, né? Aqui a gente precisa de um frentista para fazer esse processo. E que é algo que é talvez um pouco cultural, assim, da gente até da nossa, no nosso sangue latino, assim, da gente trocar como pessoas muito mais, né, do que outras culturas. Sim. Mas quando a gente pensa em self-service, eu acho que tem também outros fatores. As gerações que você falou, né, Silvio, que as gerações elas vêm necessitando menos interação para as coisas de tecnologia. E vem mais formadas e mais preparadas para um processo educacional autônomo também, né? Então já vem mais independentes, né? E quando a gente pensa também nesse processo de formação e os produtos self-service que a gente tem, e pensando realmente a longo prazo, o que eu penso é assim, inevitavelmente a Zorro vai se tornar mais conhecida e essa necessidade vai ser levantada, digamos assim, né? E as pessoas vão ter que procurar, seja nos conteúdos da Zorro, seja nas escolas, digamos assim, que tem conteúdo disponível para saber sobre a Zorro, né? Com o tipo de oferta que a gente tem, com o tipo de tecnologia que a gente tem e a visão de longo prazo que a gente tem, inevitavelmente a Zorro vai se tornar um expoente em todas as áreas de produto que ela trabalha. Como já chegou no CRM, né? De ser considerada pela Forbes ali o melhor CRM do mundo. Sim. E isso quer dizer que ela vai estar na competição, digamos assim, nas mesas de comparação de
todas as comparações possíveis em tecnologia, né? Do marketing automation, a assistência remota, ao CRM, ao Drive Analytics, de todos dos sistemas que a gente tem, eles vão estar comparáveis com todos os outros de mercado que hoje são reconhecidos como os melhores, né? E a gente, em muitos deles, eu acredito que a gente já esteja com produtos tão bons ou melhores, mas a gente ainda não é reconhecido, né? Então, acho que tem um trabalho de marketing que vai puxar um trabalho educacional. E eu trabalhei em alguns mercados que, de certa forma, isso era uma exigência estratégica para a empresa crescer. Né? O negócio só ia crescer se o mercado fosse educado nesse sentido. Né? Então, faz parte da estratégia da própria empresa não só promover o produto, mas promover os métodos, a educação, a compreensão dos problemas, para que aquele produto pudesse se encaixar nesse contexto. Né? Então, é quase como um processo de venda massivo. Assim, né? Quando a gente pensa em levar uma solução para um cliente, será que ele sabe do problema que ele tem? Ele tem consciência? Ele tem entendimento de que aquele problema existe? Se ele já tem entendimento que o problema existe, ele sabe quais são as soluções possíveis, né? E entre as soluções possíveis eu estou lá, né? Então é quase como se a gente precisasse fazer isso para o mercado inteiro, né? Em vez de 1 a 1. Pegando um gancho exatamente nessa fala que você está colocando. Se a gente comparar o mercado hoje, nós já somos parceiros da Zorro, se olhar para esse copo aqui, comparando ao empresário que está com sede da Zorro, na crescente que o Brasil já está com a Zorro. O brasileiro é tecnológico. E a Zorro, com essa variedade de ferramentas que leva a gestão para o business, como que você hoje, conhecendo a 3E Educação, linkando a Zorro em si produto, qual que é a sua conclusão aqui de conexão entre as duas marcas, 3E Educação com a Zorro? Eu gosto de falar muito sobre as camadas necessárias dentro da estratégia de uma empresa e de um ecossistema, né? Que eu acho que não tem mais nenhuma empresa que vive fora de um ecossistema. Né? Isso aí. E quando a gente pensa numa empresa de produto, a gente tem que considerar a camada de serviço dessa empresa também. Né? Então, já desde que nasceu a Zorro com os produtos necessitando dos serviços de uma rede de parceiros, essa camada de serviços também vem a camada de suporte nível 1, nível 2, os serviços vendidos pela Zorro na Índia ou em outros países. E dentro dessa camada de serviços, o projeto educacional também existe na Zorro, digamos assim. Tem o nosso Help Center, tem as nossas certificações, tem o nosso Zorro Mind aqui no Brasil. E um sistema como a 3E Educação, ele soma nessa camada de serviço com a experiência de vocês, que no Brasil não tem uma experiência maior de implementação, né? Há mais tempo interagindo com a Índia e trabalhando no Brasil. Né? Então como é que eu vou dizer para vocês? Perfeito. Um excelente dentro dessa camada de serviço e produto. Mas eu penso vocês como um participante desse ecossistema muito, muito ativo e muito importante para que isso tudo funcione. Né? Como eu falei para vocês, a minha retenção vai ser bem maior nos clientes que tiverem um processo educacional anterior. Né? E eu costumo dizer o seguinte, não só isto, né? Porque não só em termos de retenção, mas quando a pessoa consegue compreender exatamente para que serve ou porque quais são os melhores casos de uso, né? Como não existe nenhuma formação, eu fiz pós-graduação em gestão de projetos. Não, tudo bem, você fez pós-graduação em gestão de projetos. Você usou... não, a gente usou uma ferramenta lá no... Cara... Tá, mas você não conseguiu... eu gosto de usar uma comparação que é a mesma coisa do cara que está serrando com uma serra manual e aparece alguém com uma serra elétrica e diz assim, cara, isso aqui... E a gente coloca a tecnologia no lugar certo. A tecnologia é uma ferramenta. E se a gente não entendeu isso, se a gente não explicou para os partícipes do negócio
a ferramenta não como o toque de Midas, não como a chave, a panaceia, a chave de todos os problemas, mas sim como uma ferramenta, como um acelerador. Se a gente conscientizou o cara, ele não chega com tanta expectativa achando que ele comprou um CRM, ele vai vender mais obrigatoriamente. Não, ele precisa, além do CRM, tem uma série de processos, uma série de técnicas que ele precisa utilizar para que o CRM funcione. Na hora que a gente entra com a camada educacional, aí a gente consegue alinhar a expectativa e diminuir frustrações na jornada, né? Eu gosto muito de um termo que é assim, quando você vê, não tem como desver, né? Você não tem como... Quando você conhece algo, você sabe que é acessível, você sabe que resolve, aí você consegue ter uma visão sobre aquilo. E a questão da educação, eu vejo até como uma estratégia de marketing. Sim. Né? Ela é muito importante para qualquer tipo de estratégia de marketing. Educação, na sua veia, é divulgar de fato mais concreto e conciso, na sua profundidade, tudo que aquilo representa. Então é mais compartilhar conhecimento. E cara, aqui nós temos um conhecimento em peso. E obrigado pela digamos, falar sobre isso, né? Falar sobre isso, que nós temos aqui essa experiência, e de fato a gente sabe que no Brasil o mercado é um mercado desafiador ao extremo. Nós vivemos muitos projetos de diversos setores, com mais diversos tipos de integração, desenvolvimento, implantação. Então, se a gente puder compartilhar um pouco com todo mundo que está aqui, que vai participar da 3E, vai ser um prazer trazer isso à tona, porque a gente sabe que a Zoho é um colosso, está aqui para crescer, e nos próximos 100 anos, vamos arriscar? Sim. Dizer, né? Ô, Léo, até pegando vai esse tomar gancho, conta. Cara, e é interessante, né? A gente hoje estava fazendo um bate-papo bem interessante, né? Nós três, e a gente falou exatamente o que você repetiu umas 2 vezes, que é o geracional. Gerações. A parte educacional, ou seja, o conhecimento ninguém te tira. E a gente sabe que o ser humano sem conhecimento, ele não é nada. Mas o que adianta conhecimento teórico sem o resultado? Que é o Silvio citou isso bastante hoje. E o que mais o mercado vai ter conosco é, de fato, resultados com muita bagagem de bastidores. Que é o que você disse. O que segura o cliente lá na frente, né, na ponta mesmo, é, de fato, o conhecimento técnico, que é o dia a dia. E eu queria fazer uma pergunta de curiosidade para você. Manda, cara. Talvez eu vou te instigar aqui agora com uma pergunta simples, mas bem objetiva, pensando na 3E, nessa conexão com o mundo Zoho. Se você fosse um grande empresário no mercado hoje, e você já navegou em grandes empresas, e o CEO dessa empresa tivesse ali líderes já usando a suíte da Zoho, CRM, Desk, Project, Analytics, já liderando essas ferramentas dentro da sua empresa. Olhando para a 3E, você contrataria essas 3 feras aqui para fazer uma imersão dentro da sua empresa e acompanhar essa equipe com mentorias? Cara, sem dúvidas, principalmente pelo termo mentorias. Porque, assim, quando a gente pensa num processo educacional padrão para alguém que não teve contato, é mais fácil eu dar o fundamento para ele, até num processo educacional de EAD, alguns conteúdos gravados. Mas quando eu pego um time que já está há algum tempo trabalhando num produto, que já conhece, o que ele vai tirar de vocês são os truques, né? Os atalhos, os cases de sucesso, o que vocês fizeram com os erros. 100 clientes, 1000 clientes, os erros. É igual a headline, né? Por que não fazer tal coisa? E uma coisa legal, assim, que eu acho, na verdade, essencial do trabalho de vocês, é que vocês trabalham com muitas empresas diferentes, né? E isso quer dizer que vocês acumulam a bagagem de muitas experiências de implementações diferentes. Então é um repertório que uma empresa sozinha, por mais que ela bata a cabeça, talvez tenha uma coisa muito simples que não está chegando a elas, que vocês já passaram e já com o pé nas costas conseguem resolver, né? Sim. Pessoal, estamos chegando aqui no final. Queria agradecer muito o Bate por estar aqui com a gente. Agradecer vocês também, meus amigos e sócios dessa empreitada. E eu queria fazer uma pergunta final para o Bate, para você poder deixar aqui uma mensagem para todos que nos assistem. Muito bom. E trazer a informação na visão sua. Educação representa o quê? Tá, muito bom. Boa. Cara, eu tinha guardado aqui uma frase que eu queria falar. Na verdade, não é uma frase feita, mas um conceito que eu queria falar sobre educação e um negócio de educação.
né? Em algumas experiências que eu tive, a educação estava dentro do negócio, então fazia parte da estratégia, mas eu vi também outros negócios de educação, essencialmente de educação, né? Onde o core business era a educação. E nesses dois tipos de experiência, né? O que acontece de formação de profissionais é muito legal e é um propósito muito interessante em termos de o que a gente está fazendo, o que esse negócio representa para o mercado, para o país, para a gente mesmo, né? O tempo que a gente gasta para fazer um negócio desse acontecer. E nessa experiência que eu tive, o mais legal foi pensar o seguinte, até teve uma vez que a gente terminou um processo de onboarding de uma série de novos colaboradores, e passou um tempo e eu e esse meu colega de implementação falamos, olha só, a gente pegou esses caras que recém tinham saído da faculdade e agora eles têm uma profissão bem definida e eles podem com essa profissão ir para o mercado e vão encontrar lugar para trabalhar, bons lugares para trabalhar e boas oportunidades, porque eles desenvolveram essas skills e ganharam essa experiência. Então, quando eu penso nisso, assim, isso foi dentro de uma empresa, um processo educacional dentro de uma empresa. Tenho outros amigos que têm negócios de educação e eles percebem o mesmo propósito acontecendo, assim, o tanto que eles transformam a vida das pessoas por oferecer a elas um processo de construção delas como profissionais, e elas passam a ter uma habilidade que elas nunca tiveram e passam a ser ganhar uma profissão, né? Exatamente ganhar uma profissão. Uau. Então... Poderoso. Hã? Poderoso, né? E na verdade, assim, é isso que vocês vão fazer daqui para frente. Então, vocês vão habilitar essas pessoas a entrar no mercado com uma outra visão. Tanto uma visão que está alinhada com o propósito da Zorro, que é um propósito super legal, de longo prazo, de digitalização do mundo dos pequenos negócios, muito abrangente e pouco excludente, né? Uhum. E essas pessoas vão estar ganhando essa profissão e também vão estar fazendo muito bem para a própria vida, né? Vão estar ganhando mais, vão estar se realizando mais e vão estar cumprindo o propósito tanto delas quanto alinhado com a Zorro e com a 3Z, né? Então, show, cara, eu vejo essa visão educacional muito, muito bacana. Assim, olha só, da minha parte, eu fecho assim, agradeço, né, sua participação aqui, mas você trouxe algo que é a essência da 3Z Educação. Transformação através da educação. Então, o resultado da 3Z é a educação que transforma. Mas você fechou com chave de ouro, cara. Que bom, cara. E nem foi combinado, hein? Propósito, nem foi. O nosso propósito é, de fato, gerar prosperidade na vida do próximo. É isso aí. Para que ele trabalhe de onde ele quiser e cresça com o know-how que nós vamos passar para ele. E não somente prosperidade na área financeira, mas em todas as áreas da vida dele. Qualidade de vida. Tudo. Cara, nada acontece por acaso, né? A gente estava hoje batendo esse papo mais cedo e a gente estava revivendo esse propósito de criação da 3Z. E todos os pontos que a gente batia é o que reverbera no nosso coração, que é de compartilhar um pouco da nossa história, do que a gente já construiu com outras pessoas, para que elas possam ter um caminho de construção, assim como nós tivemos. E aí quando você pegou esse ponto, que não foi combinado, mas depois eu te pago o cachê, cara, fechou com chave de ouro. Mais uma vez eu agradeço. Queria que você deixasse a sua mensagem para todo o nosso público e poder conhecer um pouco mais a Zorro, né? Cara, porque legal. querendo ou não, muito bom, é onde a gente tá aqui sentado no ecossistema da Zorro. Nós estamos aqui na sede da Zorro, em Florianópolis, fazendo esse podcast. Se você chegou aqui, até aqui, é porque você tem alguma conexão com a gente. muito bom. Sim, pô. Eu vou falar um pouquinho rapidinho, então, só para deixar uma mensagem de como é que foi a minha experiência com a Zorro a primeira vez. Eu acho que eu já falei isso numa palestra, eu vou botar na minha palestra amanhã também no nosso evento. Mas eu estava folhando uma revista de internet, na época que existiam revistas para falar de internet, né? Que ainda existiam revistas, né? Digamos assim. E tinha lá um aplicativo que era um aplicativo de texto online, era o primeiro que estava nascendo no mercado. Eu fiquei muito curioso, fui lá, me cadastrei, botei meu e-mail lá.
e fiz o cadastro. Eu, caraca, né? Ótimo, né? Vou começar a usar. E depois saíram outras aplicações, eu acabei usando mais aplicações que eram de drive online, de nuvem, do que de documento online compartilhado. Mas sempre guardei o nome da Zoho no coração, assim, porque eu achei, cara, esses indianos fizeram uma coisa que ninguém fez ainda no Vale do Silício, e logo depois foi imitado, né? Foi copiado, e com razão, porque as coisas boas têm que ser compartilhadas, copiadas. Mas fiquei com a Zoho guardada no coração, né? E aí, por sorte minha ou do destino, eu moro na mesma cidade onde a Zoho resolveu se instalar, né, no Brasil. E aí, quando eu vi o logo da Zoho aqui, caraca, né? Eles chegaram aqui. Então, e o Thiago, né, que é o nosso diretor aqui, eu já tinha trabalhado com ele em outras empresas. Quando ele me convidou para participar do processo seletivo, eu adorei, né? E depois, quando eu entrei e vi tudo que tinha, e daí aí é que tá a minha... Aí que caiu sua ficha? Às vezes eu penso, não tenho certeza se caiu essa ficha ainda, sabe? Porque eu não consegui vender todos os produtos que tem na Zoho ainda para todos os meus clientes. Mas quando eu percebi assim que com o que eu estava trabalhando, daquela empresa que tinha um writer online para uma empresa que tem mais de 60 produtos, e desde que eu entrei já lançou mais uns 3 ou 4, eu consegui enxergar a curva exponencial que a gente está trabalhando com o nosso time indiano. Né? E quando eu falo no nosso time indiano, assim, eu estou falando sobre uma empresa que cresceu e hoje é uma das maiores big techs do mundo, com capital fechado, com um propósito, eu acredito que bem mais nobre do que a maioria das big techs tem aí, em termos de objetivo geral e as pressões, o tipo de pressões que sofre para gerar resultado, né? Que no nosso caso a gente não sofre pressões nesse sentido de um investidor que precisa botar mais dinheiro no bolso e por isso a empresa precisa fazer alguma coisa. Não, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Em função do nosso propósito, que é a digitalização. E isso é o que nos guia, né? E não existe outra big tech hoje deste tamanho que tenha essa liberdade de propósito e esse diferencial competitivo de poder olhar a longo prazo de um jeito que ninguém mais pode, né? Mas a ficha que me caiu caraca, foi 16 anos atrás que eu fiz aquele cadastro no Writer. Olha só. E eu vi isso no meu processo. O Silvio estava entrando como parceiro. E eu fui ver isso agora, quando eu estava no meu processo seletivo, abri o cadastro lá e estava lá, Gabriel Bate. Desde 2008. Silvio, foi com você, viu, Silvio? E, pô, se eu tivesse, ia ser seu parceiro já, né, cara? Se eu tivesse entrado naquela hora. Mas é isso, assim, o que a Zoho fez até agora foi tão brutal e eu me senti missing out tudo isso que aconteceu, que eu não quero mais perder o que está acontecendo na Zoho e o que vai acontecer daqui para frente, né? Porque eu acredito que isso tudo vai se multiplicar muito, que a gente está na curva exponencial, quer dizer que agora é muito mais inclinado. Sim. Com toda certeza. Né? E então, o que eu teria de dizer como mensagem final é: cola na Zoho, cara. Cola na Zoho, porque a gente vai ter muito produto cada vez melhor. A nossa visão de produto, ela vai se desenvolver e vai ultrapassar todos os concorrentes, eu tenho certeza disso, por causa da visão de produto e da nossa capacidade de produção. E vem muita novidade por aí em função das visões que a gente tem também para a inteligência artificial e a exponencialidade que isso vai dar para tudo isso. E eu conecto isso muito com o movimento que existe de mercado mesmo, na verdade, em relação à capacidade econômica dos países, né? Os Estados Unidos logo vai ser ultrapassado pela China, e o segundo país que vai ultrapassar e vai ficar em segundo lugar nos próximos anos vai ser a Índia. Tá? Então, eu penso nisso relacionado com o potencial do que a gente está falando aqui, né? Os novos líderes do mercado mundial vão ser esses, né? Do lado de quem que você quer estar. Então é nisso que eu penso aí isso que eu indico para os meus amigos, para os meus clientes, que eles acreditem na Zoho, acreditem no potencial desses indianos que a gente trabalha há tanto tempo, que vocês trabalham há tanto tempo. Eu sou novo aqui, eu só conheço eles há bastante tempo, né? Sim. Mas tem muita coisa boa por aí. Show de bola. Muito bom. Pessoal, é isso. Tudo isso, como eu digo nas minhas palestras em alguns momentos,
Se você quer estar colado com a Zorro, com esse movimento de educação, formação, tudo que a gente vai trazer através da 3 Educação, com esses feras que estão aqui, cola na gente, segue a gente nas redes sociais, 3E Educação, no Instagram, no LinkedIn, e se inscreve também no nosso canal para trazer mais conteúdo para vocês. É o que a gente vai trabalhar para trazer daqui para frente, certo? É isso aí. Queria agradecer vocês todos, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a vocês Até pelo a convite próxima. aí, pessoal. Valeu, Obrigado, Bate. até mais. Valeu. Até a próxima.